Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin sobe, altcoins têm leve recuperação em um dia em que os mercados tradicionais estão acumulando nas máximas e o ouro começa a respirar para, quem sabe, corrigir. Será que isso é algo bom? Será que isto é algo ruim para o nosso mercado cripto? Será que os impactos vão ser benéficos para o Bitcoin e as altcoins? É isso que eu quero te responder nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Amanhã eu farei uma análise em relação ao tempo que temos até o final do ano e se esses 3 meses serão suficientes para nos trazer valorizações no Bitcoin e principalmente nas altcoins. Se a gente olhar para o fim do ciclo, vamos dizer, muitos estão falando que o ciclo acaba em 2025. Se o ciclo for realmente acabar, será que a gente ainda tem tempo para surfar uma alt season? Amanhã eu trarei essa leitura. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E, se esse vídeo fizer sentido, deixa aquele like. Sem esquecer de colocar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, o que estamos vendo com o Bitcoin? O Bitcoin volta a se recuperar. Ele segue ainda em um range aberto para o curto prazo, mas responde muito bem depois de ter atingido uma faixa levemente abaixo dos 111 mil dólares, aquele suporte importante de curtíssimo prazo que a gente tem em 111 mil dólares, ele beliscou, rejeitou a faixa de 618 e agora ele volta a flertar com a média de 100 dias que está em verde e pode sim flertar com a média de 50 dias. Recuperar essas médias é importante para que a gente tenha, sim, com maior probabilidade, o teste novamente de 118 mil dólares. 118 mil dólares que é o desafio de curto prazo mais importante para o Bitcoin. Se a gente de fato confirmar o rompimento dessa área, o caminho fica livre para o topo histórico e a maior probabilidade será, enfim, o rompimento do topo histórico, que naturalmente vai beneficiar a Ethereum, vai beneficiar posteriormente ativos menores. A gente segue com a mesma visão, de olho no movimento diário, fechamento do dia de hoje, fechamento do dia de amanhã, sempre olhando para o fechamento total do dia e posteriormente da semana, que será encerrada no domingo, 21 horas, horário de Brasília. A gente sempre busca confirmação de rompimento, de fechamento, para que a gente tenha a leitura mais clara. Mas os pontos de sustentação importantes estão abaixo e os pontos de resistência mais importantes estão acima. A gente segue com os planos prontos para a reação. Inclusive eu mostrei os meus planos para esta semana, planos de investimento semanais que eu entrego no meu time Premium e Desafio. Eu mostrei um pouco para você ontem o que a gente busca fazer para evitar que a gente tente usar a futurologia e até adivinhar o futuro. Pois bem, vamos olhar e acompanhar e, obviamente, atualizar quanto a este fechamento hoje, depois das 21 horas, horário de Brasília, lá no nosso grupo geral. Clica no segundo link da descrição. Você vai acessar o nosso grupo geral do Telegram, tem muita informação de qualidade, atualizações, avaliações, insights, para que você tenha sempre informação em primeira mão e possa tomar decisões com base sólida. Luan, cadê o ouro nessa conversa? Até agora você não falou do ouro. Pois bem, o que a gente vem avaliando, acompanhando e estudando? Ao longo desses últimos anos, nós vemos que os mercados de risco tendem a se mover em conjunto no médio a longo prazo. Então, quando a gente vê
o SP500, Nasdaq subindo, isso coloca uma pressão de médio a longo prazo também no Bitcoin. Porque o Bitcoin é um ativo de risco. É um ativo que muitos investidores entendem como um ativo de risco de tecnologia. Perfeito. As altcoins são os ativos de maior risco dentro deste mercado de tecnologia, que é o mercado de criptomoedas. Mercados de risco tendem a se movimentar em conjunto no macro. E no final de semana a gente fez questão de trazer essa leitura. O que acontece com SP500, Nasdaq e Bitcoin? A rotação de dinheiro. O dinheiro sempre acaba fluindo para o mercado tradicional antes, para depois beneficiar o Bitcoin. E tem um ponto também que é muito importante, que é a correlação entre o ouro e o Bitcoin. Eu já trouxe um estudo sobre o ouro e o Bitcoin, mostrando que quando o ouro corrige, depois de acelerações agressivas, este dinheiro que sai do ouro acaba por beneficiar o Bitcoin. Então essa é uma correlação muito interessante. Só que eu quero ser um pouco mais detalhista nesta análise e te mostrar o que acontece quando a gente tem semanas de alta no ouro e o que acontece quando ele chega a determinado ponto. Pois bem, vamos analisar e eu vou te explicar o que é essa salada mista que você está vendo. Nós temos aqui abaixo no gráfico a movimentação do ouro. E acima nós temos a movimentação do Bitcoin. Se eu der um zoom, você pode verificar que, vou até desmarcar aqui, você pode verificar que o ouro está se valorizando no gráfico semanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas seguidas de alta. A gente teve um rompimento de uma resistência. Veja que a gente ficou trabalhando dentro deste range. A gente trabalhou por algum tempo dentro deste range. Vamos diminuir aqui. A gente atingiu uma aceleração, rejeitou, foi de novo, suporte, bateu, foi, voltou, rompimento, aceleração. Maravilha. Isso lembra até um pouco o que a gente está vendo com o Bitcoin dentro deste range. A gente está acima de uma área de resistência, a gente bateu em cima de novo, bateu embaixo, provavelmente vai bater em cima, vai ter uma retração e a gente pode ter acelerações. Mas o que a gente acabou vendo no ouro? Um movimento como este é muito importante, muito forte, mas esta alta de 6 semanas seguidas volta a nos colocar com o ouro em uma faixa de sobrecompra no RSI, ou seja, no índice de força relativa do gráfico semanal. O RSI semanal está em uma faixa de sobrecompra extrema. E a sobrecompra extrema mostra que os compradores podem começar a ter um desgaste desta movimentação de alta. Pensa da seguinte forma: eu sou um atleta muito bem preparado e eu vou subir lances de escada. O que eu vou fazer? Eu vou subir 1 andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares, 5 andares, 6 andares, 8 andares, 10 andares, 15 andares. Vai chegar um momento em que, por melhor preparado fisicamente, eu terei que descansar. Eu terei que respirar. É exatamente o que a gente acaba vendo no mercado. É o ímpeto de alta, o ímpeto comprador é subir as escadas, descansar, para ter o fôlego para continuar a subir as escadas. É o que nós temos visto no ouro.
O ouro acelera, a gente sobe as escadas, a gente acumula. Tem leve correção. Escadaria de novo. Respira. Escadaria de novo. Respira. Escadaria de novo. Respira. E a gente tem o quê? Um movimento típico do ouro quando ele chega neste limite de sobrecompra, neste nível de cansaço mais agressivo. Ele respira, ele espera um pouco, ele pega o seu fôlego e ele segue no seu movimento de alta. Maravilha! Estamos vendo o ouro e a gente entende que quando o ouro corrige, este pode ser um momento para o Bitcoin se beneficiar. Eu gosto de usar também um indicador que também fica muito claro, que é o RS Levels, nos ativos que eu avalio. E como você pode verificar, eu fiz algumas marcações na tendência de alta do ouro. Quando a gente atinge um limite crítico, o ouro acaba por corrigir. E a gente atingiu esse limite crítico ontem, antes de ontem, essa semana. A gente atingiu esse limite crítico e agora a gente começa um movimento de respiro. Se este respiro do ouro se intensificar, a gente pode acabar vendo o que aconteceu justamente no passado com o Bitcoin. Vamos colocar o Bitcoin aqui de novo. Gráfico do Bitcoin. Eu vou diminuir um pouco. E o que a gente teve no respiro do ouro? Ele acelerou, teve o respiro do ouro. Aqui nós tivemos uma valorização. Ele teve uma valorização. Aqui ele teve uma queda e uma valorização, mais para uma acumulação. Aqui o ouro acelerou e o Bitcoin teve uma aceleração mais agressiva. Quando tivemos este cenário, em meados de abril, o ouro acelerou, atingiu um ponto extremo, a gente teve uma nova aceleração. O ouro atinge mais uma vez um ponto extremo, e isso pode acabar trazendo uma nova aceleração no Bitcoin por um giro de capital. Você pode ver que em vários casos a gente teve acelerações menores, mas as acelerações recentes têm se intensificado. Então a gente poderá sim acabar vendo o dinheiro fluir para o Bitcoin, Bitcoin rompendo topos, rompimento de topos, aumenta a probabilidade do Ethereum também ter este movimento de rompimento de topos, o capital flui posteriormente para ativos menores, a dominância cai e a gente tem a temporada das altcoins. Então a gente tem sempre que olhar com muito cuidado e carinho para como o giro de capital acabará influenciando ativos diversos. E veja, a gente não está falando de um cenário que aconteceu uma vez. A gente está falando de um movimento que é cíclico. Ele acaba por se repetir em tendências de alta. Se você buscar nos últimos ciclos de alta, esse mesmo padrão de movimentação, ele acaba por se repetir. Então a gente tem um movimento de correlação com os mercados internacionais, com o lag do Bitcoin e do mercado cripto como um todo. E a gente tem uma correlação, muitas vezes inversa, indireta, com o ouro, em que o ouro puxa a sua aceleração e quando ele, de fato, corrige, o dinheiro acaba por fluir para o Bitcoin e, invariavelmente, para as altcoins. Eu estou de olho neste movimento e eu sigo totalmente bullish para o macro, para o médio. E se a gente tiver o rompimento de 118 mil dólares, também para o micro. Vamos acompanhar, entendendo que o macro sempre vai prevalecer ao micro. O micro só serve para
que você saiba os pontos de oportunidade para acumular. Fique atento, fique alerta, pois as próximas semanas prometem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E deixa o seu like, se agora sim esse vídeo fez sentido para você. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.